A medida de um ângulo mais sua terça parte é igual a 40 graus. Determine esse ângulo. Você não sabe como resolver este tipo de problema envolvendo os ângulos? Então, me acompanhe até o final desta aula e nunca mais erre uma situação problema que envolve medida de ângulos. Acompanhe. Portanto, iremos resolver a seguinte questão. A medida de um ângulo mais sua terça parte é igual a 40 graus. Determine esse ângulo. Primeiro, nós iremos representar a nossa questão problema por meio de uma equação do primeiro grau. Depois, iremos desenvolvê-la para encontrarmos a nossa medida de ângulo que está determinada nesta questão. Temos a nossa primeira informação, que é a medida de um ângulo mais sua terça parte. Nós iremos chamar esta medida de um ângulo qualquer, indeterminado, desconhecido, de x, e logo a sua terça parte, como já aprendemos na nossa aula sobre expressões algébricas com ângulos, que inclusive eu irei deixar o link na descrição, que a terça parte de uma medida de ângulo que será representada por x será x sobre 3. Portanto, a nossa primeira parte, o primeiro membro desta equação, será representado por x mais x sobre 3 igual a 40 graus. Agora, nós iremos simplificar a nossa equação e escrever apenas uma fração para o primeiro membro e outra para o segundo membro. Para fazermos isso, temos que multiplicar todos os números que não estão representados por meio de fração pelo nosso denominador da fração x sobre 3, o número 3, e por isso fazemos as seguintes multiplicações. X multiplicado por 3 igual a 3x, mais, como o nosso número x, que é a nossa incógnita desta equação, já estava escrito em uma fração em que o nosso denominador era o número 3, não precisamos multiplicar a nossa letra x neste caso. E escrevemos o denominador 3. Agora fazemos essa simplificação do segundo membro. 40 graus multiplicado por 3 igual a 120 graus, sobre 3. Agora, como já aprendemos nas nossas aulas sobre equações algébricas, porém que são fracionárias, inclusive também irei deixar o link na descrição para você aprender de uma vez por todas como resolver uma equação fracionária quando temos nos dois membros frações com denominadores iguais. Neste caso, com o número 3, podemos retirar os denominadores e considerar apenas as operações, os números que estão no numerador. Neste caso, 3x mais x igual a 120 graus. No primeiro membro, temos uma soma, uma expressão algébrica, 3x mais x, que será igual a 4x, e o número 120 graus, que estava no segundo membro, nós apenas iremos repetir. Agora, isolamos a nossa incógnita, a letra x. E, por fim, apenas fazemos a seguinte divisão. 120 graus dividido por 4 igual a 30 graus. Portanto, a nossa resposta deste problema foi que o número indeterminado, o valor de x, nesta questão,
foi x igual a 30 graus. Agora iremos resolver a nossa segunda questão da nossa atividade prática. Acompanhe. O dobro da medida de um ângulo mais sua quinta parte é igual a 22 graus. Determine esse ângulo. Primeiro, como na nossa primeira questão, iremos representar a nossa equação de primeiro grau, que estará representando a nossa questão. Primeiro, temos que observar as informações que temos no enunciado. O dobro da medida de um ângulo, aqui já temos a nossa primeira representação, que será 2x, mais sua quinta parte, nós somamos a representação x sobre 5, que também pode ser lida por x dividido por 5, é igual a 22 graus. Apenas escrevemos o sinal de igual e no nosso segundo membro o resultado desta equação, 22 graus. Agora que representamos o nosso enunciado por meio da equação de primeiro grau, 2x mais x sobre 5 igual a 22 graus, podemos desenvolver a nossa operação e encontrar o valor de x, que é esse ângulo desconhecido. Nós iremos multiplicar 2x por 5, que será igual a 10x, mais repetimos o x, pois ele já estava em uma fração que possuía como denominador o número 5, e escrevemos o nosso denominador 5, e agora fazemos a nossa multiplicação no segundo membro. 22 graus multiplicado por 5 igual a 110 graus, e escrevemos novamente o denominador 5. Agora, nós retiramos o denominador 5, iremos desconsiderar estes denominadores e iremos considerar apenas as operações nos numeradores. 10x mais x, que é igual a 11x, e no segundo membro, repetimos o número 110 graus. Agora, isolamos a nossa variável x. E, por último, iremos fazer a nossa divisão. 110 graus dividido por 11 igual a 10 graus. Portanto, nosso resultado desta questão foi que x é igual a 10 graus. Agora iremos resolver a nossa terceira questão. Vem comigo! O dobro do complemento de um ângulo mais o suplemento desse mesmo ângulo é igual a 240 graus. Determine esse ângulo. Primeiro, nós representamos as informações desse enunciado por meio de uma equação do primeiro grau, porém, temos que observar as seguintes afirmações. O dobro do complemento de um ângulo mais o suplemento desse mesmo ângulo. Como já aprendemos na nossa aula anterior sobre expressões algébricas com ângulos, quando nós formos representar, quando estivermos utilizando um ângulo indeterminado representado pela letra x, o dobro do complemento deste ângulo desconhecido será representado por 2 multiplicado por, entre parênteses, 90 graus menos x. Porém, uma observação é que nessa multiplicação
não escrevemos o sinal da nossa operação da multiplicação, e sim apenas escrevemos o número 2 e entre parênteses 90 graus menos x. E o restante do nosso enunciado, escrevemos essa parte da nossa equação, mais o suplemento desse mesmo ângulo, escrevemos mais e novamente, entre parênteses, porém, desta vez iremos escrever a representação do suplemento, 180 graus menos x, e toda essa expressão igual a 240 graus. E agora apenas resolvemos a nossa equação. Primeiro, nós iremos resolver as seguintes multiplicações por meio da propriedade distributiva da multiplicação. 2 multiplicado por 90 graus igual a 180 graus. E 2 multiplicado por menos x igual a menos 2x. E a nossa operação no segundo parêntese, 180 graus menos x, nós apenas iremos repeti-la, pois uma dica que sempre quando tivermos em uma operação entre parênteses e o sinal de mais na frente desse parêntese, nós iremos apenas, quando formos retirar os parênteses, repetir as operações com os respectivos números e sinais positivo e negativo. Porém, quando o sinal de menos estiver na frente de 2 parênteses, nós iremos escrever os opostos de cada número que estão dentro dos parênteses. Entretanto, nesta conta, apenas iremos escrever mais 180 graus menos x igual a 240 graus. Agora iremos resolver as operações para isolarmos os termos que possuem a incógnita no primeiro membro e os termos que só possuem números e não possuem letras no segundo membro. Fazemos menos 2x menos x igual a menos 3x. Somamos 180 graus mais 180 graus igual a 360 graus, porém, esse número nós iremos subtrair de 240 graus. 240 graus menos 360 graus igual a menos 120 graus ou também 120 graus negativo. Agora, isolamos a nossa letra x e fazemos a nossa divisão. Menos 120 graus dividido por menos 3 igual a 40 graus positivos, porém, não iremos escrever o sinal de positivo no nosso resultado. Portanto, o resultado da nossa questão foi x igual a 40 graus. E agora iremos resolver a nossa quarta e última questão. Acompanhe. Dois ângulos são complementares e a diferença entre suas medidas é 100 graus. Determine esses ângulos. Primeiro, nós representamos o nosso enunciado por meio de uma equação do primeiro grau, porém, temos que fazer a seguinte observação. Dois ângulos são suplementares e a diferença entre suas medidas é 100 graus. Nesta afirmação, temos que nos atentar ao que aprendemos na nossa aula sobre expressões algébricas com ângulos.
Quando nós representamos o suplemento de uma medida de ângulo desconhecida, que será representada pela letra X, temos que colocar esta operação entre parênteses, 180 graus menos X. Porém, temos a informação que a diferença entre suas medidas é 100 graus. Por isso, temos que escrever que x menos, entre parênteses, 180 graus menos x é igual a 100 graus. Nós repetimos a letra X e iremos fazer as regras de sinais, pois temos o sinal de menos antes dos parênteses. Nós iremos inverter e escrever os opostos dos termos que estavam entre parênteses. Se antes tínhamos 180 graus positivos, o número positivo, ele se tornará em um número negativo, menos 180 graus. E se antes tínhamos menos x, se transformará em mais x. E apenas repetimos o número 100 graus. Agora iremos somar os dois x que estão no primeiro membro, x mais x igual a 2x, repetimos novamente o número 100 graus, que já estava no segundo membro, e passamos o número menos 180 graus como seu oposto, mais 180 graus. Repetimos novamente o número 2x e resolvemos a nossa adição de duas medidas de ângulos. 100 graus mais 180 graus igual a 280 graus. Isolamos a nossa variável e fazemos a seguinte divisão. 280 graus dividido por 2, que será igual a 140 graus. Logo, temos que a nossa primeira medida de ângulo é x igual a 140 graus. Porém, no nosso enunciado, temos que identificar duas medidas de ângulos que são suplementares. Logo, como já representamos na nossa equação, temos que escrever a expressão 180 graus menos x para identificarmos qual é a outra medida de ângulo, que é suplementar a medida de ângulo 140 graus. Fazemos 180 graus menos o resultado da nossa conta, que é o valor de x, menos 140 graus, que será igual a 40 graus. Uma outra maneira também de encontrarmos a nossa outra medida de ângulo seria nós pensarmos qual número que, somado a 140 graus, resulta em 180 graus. E encontraríamos a medida de ângulo 40 graus, pois, se nós observarmos, 140 graus mais 40 graus é igual a 180 graus. Então, as nossas duas medidas de ângulos que são suplementares são 140 graus e 40 graus.
E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 10 sobre problemas com ângulos. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas, que um spoiler, serão sobre triângulos. Até os próximos vídeos!